O acordo de não persecução penal, ele é regulado em um único dispositivo, que é o artigo 28A. Esse artigo ele é bem grande, então eu vou, para agilizar a explicação, primeiro eu vou dizer o que diz o artigo, e depois eu examino os principais tópicos desse artigo. Para que seja realizada o acordo de não persecução penal, precisa estarem presentes as seguintes condições: que não seja o caso de arquivamento, que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente o delito. Formal quer dizer por escrito, e circunstancialmente quer dizer em detalhes. O crime imputado tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça e a pena precisa ser inferior, combinada, a pena mínima combinada precisa ser inferior a 4 anos, e o acordo precisa ser suficiente para repressão e prevenção do delito. Há ainda algumas condições que precisam ser cumpridas, mas se aplica só aquelas que forem aplicáveis realmente ao caso, né? Que é reparar o dano, pode não ter havido dano, devolver o proveito do crime, prestar serviço à comunidade, e esse serviço é prestado pela pena mínima combinada ao delito, reduzida de 1 a 2/3. Considera-se as causas de aumento e de diminuição. E alguma outra condição formulada pelo Ministério Público. Causas proibitivas do acordo. Estando presente qualquer uma delas, não cabe acordo. O delito não pode ser de competência do juizado especial, o investigado não pode ser reincidente, que ele não tenha feito acordo que o investigado não tenha feito acordo ou no juizado especial ou acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos, e que não se trate de violência doméstica ou violência contra mulheres em razão de sua condição feminina. E o procedimento, qual o procedimento? Tem que ser feito por escrito, assinado pelo investigado, pelo promotor e pelo defensor. É realizada uma audiência onde o juiz vai examinar a voluntariedade do acordo e a sua legalidade. Nessa oportunidade, ele deverá ouvir o investigado. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes, abusivas as condições, ele devolve ao promotor para que seja reformulada, se o promotor entender que cabe ali, naquele caso, reformulação. Caso o juiz homologue, o acordo é entregue ao promotor, que o entrega na vara de execução para fins de cumprimento. No caso de descumprimento do acordo, o promotor deve comunicar ao juiz para fins de rescisão e posterior denúncia. O descumprimento do acordo, né, ele autoriza também a negar posteriormente um novo delito perante o juizado especial a suspensão condicional do processo. Na certidão dos antecedentes, o acordo não deve constar, salvo se ele for requisitado essa certidão for requisitada pelo juiz ou pelo promotor. Cumprindo o acordo, extingue-se a punibilidade. E no caso de recusa do promotor de oferecer o acordo, o investigado pode recorrer ao órgão superior do Ministério Público. Pois bem, até aqui eu fiz um resumo do que diz a lei, o artigo 28A. Agora eu vou fazer um comentário ou outro dos pontos mais importantes. A lei não esclarece qual é não esclarece, no caso das causas de aumento e diminuição,
que se aplica sobre a pena mínima, para estabelecer o tempo do período do acordo, se aumenta o máximo, se aumenta o mínimo. Pois bem, como ela não esclarece, se aplica o princípio do favor rei, ou seja, as leis devem ser interpretadas em favor do investigado. Então deve ser aplicada a causa que mais diminua, que mais diminua, ou a que menos aumente. É o que deve ser aplicado. A lei diz que, se não for o caso de arquivamento, cabe o acordo de não persecução penal. Quando é que é o caso de não arquivamento? Quando estiverem, por exemplo, ausentes os pressupostos processuais. Entre eles, deve haver inexistência de litispendência, de coisa julgada, de ilegitimidade, não pode haver incompetência absoluta, não pode haver suspeição nem do promotor, nem do juiz. Também precisa estar presente as condições genéricas da ação, que são possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Possibilidade jurídica do pedido. O fato investigado deve constituir crime em tese. Não pode ser algo que não é crime, um fato que não constitui crime. Deve haver interesse de agir, e esse talvez, acredito que esse é, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante, uma condição muito importante. O interesse de agir é a justa causa. Deve haver justa causa. O que é justa causa? Justa causa é a presença de indícios suficientes de autoria e de crime. Quando o crime deixa vestígios, deve haver um exame do corpo de delito, né? Então, o interesse de agir é isso. Elementos suficientes para a propor-ação. Se não existem elementos suficientes para a propor-ação penal, não cabe fazer o acordo. Tá? E também é necessário legitimidade, ou seja, o promotor não pode fazer um acordo num crime de ação privada. Tá? E se foi feito o acordo e faltar um pressuposto processual, uma condição da ação, é possível, é viável a impetração de habeas corpus para fins de anulação do acordo. Não vale a confissão feita na polícia. Não vale a confissão feita. É necessário uma confissão específica, que seja tomada uma confissão específica para fins de acordo. Eu vou apagar aqui essa luz, que eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que melhorou um pouco, eu acho. Essa exigência da confissão, ela é inconstitucional e ilegal. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, o preso tem o direito de se manter calado. Artigo 186 do Código de Processo Penal, que trata do interrogatório, o acusado tem o direito de se manter calado. Tá? E pior ainda é a exigência de que a confissão seja feita circunstancialmente, ou seja, detalhadamente, ou seja, se está obrigando o investigado a produzir prova contra si, o que é proibido, é inviável, é ilegal. E também não cabe exigir que o investigado aponte quem são os coautores do delito, porque aí nós saímos do instituto do acordo de não persecução penal e ingressamos num acordo de delação que possui toda uma regulamentação própria.
O acordo deve haver voluntariedade, mas existir voluntariedade não significa, não implica necessariamente em veracidade da confissão. Porque o investigado pode confessar unicamente para não correr os riscos de um processo criminal, com receio das consequências, né? Então, essa confissão ser feita, ser exigida e ser feita, ela possui o mesmo valor da delação, da confissão feita na delação. Que valor é esse? Nenhum. Não possui nenhum. A propósito da condição que pode ser imposta pelo promotor, e que a lei não esclarece qual fica a critério do promotor, ela não parece ser ilegal. Não é ilegal por quê? Porque não é pena, não está se aplicando uma pena não prevista em lei. Está se aplicando uma condição para fins de acordo. Então, não vejo como ilegal. O prazo da exigência nessa condição imposta pelo promotor não pode ultrapassar o que foi fixado para prestação de serviço para a comunidade. Por quê? Porque a lei não prevê prazo para a exigência do promotor. Então se aplica por analogia que o prazo é aquele fixado para prestação de serviço à comunidade, que é o prazo da pena mínima com as causas de aumento e de diminuição. Caso o promotor se recuse, caso o juiz se recuse a homologar a proposta de acordo, qualquer uma das partes, tanto defesa como a promotoria, pode ingressar com recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 25. Na rescisão do acordo, quando há rescisão, o juiz, antes de rescindir a pedido da promotoria, ele deve ouvir a defesa em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A revisão da decisão de não propor acordo, quer dizer, a parte possui o direito de recorrer administrativamente da decisão que não propõe, o promotor não quer propor o acordo. No caso do Ministério Público Estadual, essa revisão ela é feita pelo Procurador-Geral de Justiça. E no caso do Ministério Público Federal, a revisão fica a cargo das câmaras de coordenação e revisão. A proposta de acordo pode ser feita na audiência de custódia, né? Mas, primeiro, o juiz deve decidir sobre a liberdade do acusado, do preso. Porque esse acordo não pode ser concedido se o investigado estiver preso, né? Só depois de concedida a liberdade é que se pode tratar, então, do assunto de acordo de não persecução penal. Porque preso faz qualquer acordo, o preso está com a voluntariedade completamente viciada por uma das coações mais violentas que existem, que é a prisão. É isso, basicamente é isso. Talvez eu faça mais um vídeo falando sobre outros temas, mas eu não pretendo aqui me alongar, porque eu já falei o básico e o que é mais importante. Se gostou do vídeo, clica embaixo aí em YouTube e se inscreve no canal, porque às vezes eu faço algumas reuniões informais e daí eu posso lhe convidar. Se gostou do vídeo, clica gostei também. Obrigado.